Pode? Boa noite. Obrigada. Quero agradecer a presença dos alunos. Hoje, no evento da Semana Jurídica, a gente tem o júri simulado, organizado pelos alunos do nono e do 10º semestres do curso do noturno, sob a orientação do professor Éder Segura. Agradecer também a participação dos professores, a professora Camila Barreto, o professor Paulo Ricardo Cursino, a professora Cristina e, principalmente, o professor Éder Segura, organizando mais uma vez o júri simulado. E passo a palavra, então, para Luciane Barsotti, vai falar um pouquinho a respeito do júri. Boa noite a todos. Hoje eu tomei a liberdade de pedir à professora Célia alguns minutinhos antes da gente começar o nosso júri. Afinal, é o nosso último júri. Então, a gente já está em ritmo de despedida da faculdade e eu acredito que é muito importante nesse momento, já que acho que é a última oportunidade para não só falar em público, mas para deixar claro o quanto a gente valoriza esses 5 anos de aprendizado aqui na Unip. Então, a gente, assim, em nome da turma, do nono e 10º semestre, a gente quer agradecer muito a doutora Célia Rosenthal pela confiança, pelo apoio. A gente quer agradecer muito a doutora Éder Segura pela confiança, pelo apoio, que nesses 5 semestres vocês têm permitido que a gente venha aqui, apresente o júri simulado e que a gente aprenda e troque muito conhecimento, não só com os nossos mestres, mas também com os nossos colegas. E eu quero também agradecer muito aos professores aqui presentes e aos professores que durante esses 5 anos nos acompanharam e que irão acompanhar todos vocês. A gente deu muita sorte, porque nós temos professores que, além de ensinar a parte acadêmica, o conteúdo que é importante para a gente saber em sala de aula, eles também trocam um conhecimento que vai além disso. Eles aplicam uma coisa que é muito raro hoje em dia, que é dividir para somar. E eles dividem com a gente experiência de vida, experiência profissional. Muitas vezes eles são pais, são psicólogos, são orientadores, além de serem mestres. E eu acho que é importante a gente estar registrando isso, já que é o nosso último júri. Falta agora, acho que mais 2 meses de aula, e a gente está se despedindo não só da universidade, mas a gente teve a honra de conhecer grandes homens e mulheres que fazem valer a pena a profissão de professor e fazem valer a pena ter estudado aqui na Unip. Então, muito obrigada a todos vocês. Obrigada pelo conhecimento, pela oportunidade. Boa noite a todos. Estamos aqui para proceder ao julgamento Alô? pelo Tribunal do Júri. Todo mundo me ouve? Ok. Declaro instalada a sessão. Submetido ao julgamento o processo de número 052-11-0011-30, dígito 0. Por gentileza, o senhor oficial de justiça pode iniciar o pregão. Processo número 052-11-0011, 30, dígito 0. Autora Justiça Pública, réu Sérgio Funaro, vítima Maria Aparecida Gomes Funaro, testemunha de acusação Águida Funaro, testemunha de defesa Antônio Tadeu, perito Jonatas Borges, juiz a doutora Raquel da Silva Teixeira, promotor doutor André Araújo, assistente Denis Fernando Cunha, advogado de defesa doutor Gilberto de Oliveira e assistente Tabita Santos. Vou proceder ao sorteio dos senhores jurados, advertindo que não poderão servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e sogra com genro e nora, irmãos, cunhados, tios e sobrinhos, padrasto ou madrasta com o enteado, ascendentes, descendentes, sogro, genro, nora, irmão, cunhado, sobrinho, primo irmão do juiz, do promotor,
do defensor, do réu ou da vítima. Quem tiver exercido qualquer função no processo ou foi nele testemunha. Quem for amigo íntimo ou inimigo capital do réu ou da vítima. Advirto ainda que os senhores jurados, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se com outras pessoas, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do conselho de sentença e multa. Poderão, no entanto, dirigir a palavra a mim. Vou proceder ao sorteio. Nicolas de Araújo Barbosa. Está presente? Por gentileza. Doutor defensor, aceita o jurado? Sim. Senhor promotor, aceita o jurado? Sim. Por gentileza. Maxwell Francisco de Assis Silva. Doutor defensor, aceita o jurado? Sim. Senhor promotor, aceita o jurado? Sim. Por gentileza. José A. Gomes. Doutor defensor, aceita o jurado? Sim. Senhor promotor, aceita o jurado? Sim. Célia Marione. Senhora defensora, aceita o jurado? Sim. Doutor promotor? Sim. Izeda Pires Leite. Senhora doutora, aceita? Sim. Senhor promotor? Sim. Ok. 2, 3, 4. Jucirene Costa da Silva. Jucirene Costa da Silva. Senhora defensora, aceita? Sim. Senhor promotor, aceita? Sim. Luciana Donazon. Senhora defensora, aceita a jurada? Sim. Senhor promotor? Sim. Ok. Não. 1, 2, 3. Não. 4, 5, 6, 7. É certo. Que todos os jurados se levantem para o compromisso do Conselho de Sentença. Senhores jurados, em nome da lei, concito-vos a examinar com imparcialidade esta causa e a proferir vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Eu vou chamar um a um e eu peço que vocês respondam assim, prometo. Jurado Nicolas de Araújo Barbosa, responda comigo, assim prometo. Pode sentar. Jurado José A. Gomes, responda comigo, assim prometo. Pode sentar. Jurado Maxwell Francisco de Assis Silva, responda comigo, assim prometo. Pode sentar. Jurada Izeda Pires Leite, responda comigo, assim prometo. Pode sentar. Jurada Jucirene Costa da Silva, pode sentar. Jurada Luciana Donazon, responda comigo, assim prometo. Pode sentar. Jurada Célia Marione, responda comigo, assim prometo. Pode sentar.
Faço agora uma breve explicação do caso, para que os senhores saibam. O senhor Sérgio Funaro foi denunciado e pronunciado como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º e parágrafo 4º, segunda parte, todos do Código Penal, pelo crime de homicídio de sua esposa Maria Aparecida Gomes Funaro. Demais detalhes as partes irão informar aos senhores, conforme elas acharem de interesse dentro de suas teses. Que se apresente a testemunha de acusação. Águida Funaro, o que você sabe do caso? Olha, o meu pai, aqui presente, atirou na minha mãe e disparou. Como toda ação dele sempre foi contra a nossa família, violenta, de forma agressiva, de forma... Aqui nem existem palavras para dizer o quão mal ele causou na nossa família. E esse sentimento de vazio vem do falecimento da minha mãe, que hoje, infelizmente, não está aqui para falar e provar o quão mal ele fazia para a nossa família. Okay. Promotoria, a palavra é sua. O senhor pode fazer até 3 perguntas, por gentileza. Senhora Águida Funari, como foi nascer e crescer ao lado da senhora Maria Aparecida? A minha mãe é uma guerreira. Ela ultrapassou paradigmas como mulher, como esposa, como mãe. Sempre foi presente, tentando educar os filhos para que eles chegassem em algum lugar na vida. Uma mãe carinhosa, uma mãe presente, uma mãe que fazia de tudo pelos seus filhos, uma mãe que foi machucada, uma mãe que foi ferida de diversas formas para tentar manter um lar harmonioso, e infelizmente não era isso que acontecia. Com que frequência havia agressões do réu contra a vítima e você, seus irmãos, né? Com que frequência? Era contínuo. Foram semanas, meses, anos de sofrimento, anos de tortura, anos de lamentação, de lágrimas e feridas que foram feitas por esse homem. E minha mãe sempre tentando manter a paz ou fazer o que qualquer mãe na sociedade faria, querer seu pai perto dos seus filhos, mesmo ele sendo um monstro. E isso causou, por ela ter um coração tão grande, ser tão bondosa, tão justa, a morte dela. Entendi. Sua mãe, ela consentia que ele possuísse arma dentro de casa, no lar em que vocês moravam? Ela nunca gostou. Minha mãe, estudada, professora que é, nunca gostou disso e sempre soube o peso que é ter uma arma. Não fazia sentido. Para que ter uma arma? Sabe? Então, ela sempre foi contra, nunca gostou, mas, infelizmente, por conta das agressões, ameaças, a gente vivia sob a ameaça daquela arma. Eu, meus irmãos, inclusive a minha mãe, e com medo que algo pudesse acontecer por ela ir contra as opiniões desse homem. Ok, nada mais. Defensoria pode arguir a testemunha. Vocês podem fazer até 3 perguntas. Sim.
Você disse que acreditava que seu pai queria matar a sua mãe e que também te ameaçou de morte, já que ele agredia você e a sua mãe. Por que você continuou morando com ele até os 33 anos de idade? Eu continuei porque a minha mãe precisava de mim. A minha mãe precisava da minha presença. Ela precisava não ser sozinha nesse inferno. Ela precisava saber que tinha alguém ali por ela, tentando lutar pela vida dela também, querendo que ela fosse uma mulher justa, que tivesse justiça na vida dela, não só dor, como acredito que todos os filhos. A minha mãe sempre foi tão exemplar. Eu me martirizava ter que ver a minha mãe daquela forma, oprimida. Se você tem tanta certeza que seu pai é o culpado da morte de sua mãe, por que você foi com um advogado no fórum para soltar o seu pai da prisão? Porque eu acho que toda filha, apesar de tudo que ele fez, desse homem, desse crápula que ele é terrível, acho que toda filha tem dentro de que, apesar de tudo que ele é meu pai. Mas eu acredito hoje que a justiça tem que ser feita. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Porque a minha mãe não merecia isso. Ela não merecia morrer dessa forma. Ela não merecia viver desse jeito que ela viveu. Ela não merecia sofrer. São traumas da alma dela que eu acredito que eu nunca vou poder conseguir decifrar o que ela passou no íntimo dela, tentando ser uma mãe que fazia de tudo. Na delegacia, você disse que seu pai não agredia a sua mãe. E agora você está falando que ele agride. Você está mentindo agora ou você mentiu na delegacia? Não me recordo de ter falado isso nunca. Até porque ele sempre agrediu ela. Tá no Inclusive, depoimento. esse dente que eu tenho quebrado, foi ele. Está no culpa dele. depoimento. Você não se lembra, mas está no depoimento, Não no me seu recordo. depoimento. Sem mais perguntas. Senhores jurados, querem fazer alguma pergunta? Ok. Por gentileza, o oficial de justiça conduz a testemunha. Obrigada. Que se apresente a testemunha de defesa. Senhor Antônio Tadeu, o que o senhor sabe dos fatos? Bom, ele estava tentando limpar a arma dele e a arma disparou. Bom, é até tudo que eu sei. Promotoria, pode fazer as 3 perguntas, se o senhor desejar. Senhor Antônio, qual é a relação que o senhor tinha com o acusado e qual é a frequência que ouvia normalmente? Dificilmente. Relação apenas familiar. Entendi. Com que frequência havia agressões do réu contra... Desculpa. Sabe se o acusado possuía porte de arma? Não sei dizer. Não sabe. Se ele possuía arma de fogo? Se aconteceu com um tiro, provavelmente tinha arma de Tinha fogo. Agora, se ele conhecimento. tem porte de arma, eu não sei dizer. Tá. Mas ele possuía essa arma? Provavelmente sim. Tá. Ele sabia manusear essa arma? A ponto de fazer a manutenção dela com destreza, com conhecimento técnico? Isso eu não tenho conhecimento. Não sei te informar. Com que... Chega. 3 perguntas. Defensor, o senhor pode fazer 3 perguntas. Seu Antônio, o que o senhor pode falar sobre o relacionamento do réu e da vítima? Bom, o relacionamento, desde que me lembro, sempre foi harmonioso. É uma família, pelo menos o relacionamento dos dois, de longa data, sempre foi um exemplo para toda a família. Dificilmente tinha briga. E depois de tanto tempo que eu vinha ter contato com
com ele, ele sempre está chorando pela perda da esposa. Por que os filhos do réu estão acusando o pai? Bom, com certeza é por causa da herança. E o que você pode dizer sobre o comportamento do réu? O comportamento do réu sempre foi uma pessoa extremamente pacífica, não tenho conhecimento de nenhum tipo de briga. Até onde eu sei, ele que sempre foi agredido pelos filhos que são usuários de drogas. Obrigada, sem mais perguntas. Os jurados têm alguma dúvida? Tem alguma pergunta a fazer à testemunha? Por gentileza, oficial de justiça. Que se apresente o perito, senhor Jonatas Borges. Boa noite. Boa noite. Senhor perito, o que o senhor apurou a respeito do caso? Eu sou diretor do Instituto de Criminalística e nosso instituto é subdividido em vários setores. Tem um setor de necrópsia, o de química e o de balística. Os laudos de cada setor se deram conclusivos, de formas diferentes. É notório que o projétil atingido, ele causou grave dano à vítima e um dos laudos concluíram que existiu uma substância que também foi contundente no óbito da vítima. Ok. A promotoria poderá arguir o perito. Três perguntas lhe são permitidas. É possível que a arma utilizada pelo acusado aciona-se o cão acidentalmente sem a intervenção do acusado? Qual a força necessária para disparar com um revólver de calibre 38 Taurus? A arma ela não se dispara sem intervenção. A Taurus ela é pioneira no Brasil, empresa brasileira, e ela tem um sistema de travamento. Entretanto, para a força utilizada vai depender do acionamento do cão, que é utilizado a expressão engate pelo povo. A força utilizada com o cão destravado é de 4,6 kg força. E com ele, a ponto de atirar, é de 1,9 kg força. Um homem de 69 anos de idade tem força física o suficiente para disparar uma arma de fogo de calibre 38? Força física é algo relativo. Existem indivíduos de 50 anos que possuem força física maior do que muitos de 20. Entretanto, é possível sim. Entendi. Qual é a causa morte? Senhor, 3 perguntas. Já foram? A Não, terceira a primeira agora, pergunta o senhor fez Excelência. 2. A primeira pergunta o senhor fez 2 perguntas em uma só. Prossiga. Defensor, o senhor pode fazer 3 perguntas. Boa noite, doutor Jonatas. O doutor é responsável pelos peritos que fizeram o laudo? Como eu disse anteriormente, eu sou diretor do Instituto de Criminalística. O nosso instituto ele é dividido em repartições porque ninguém consegue absorver todo o conteúdo que a química e a medicina pode adentrar. Eu sou responsável, mas eu não sou subscritor dos laudos. O laudo de necrópsia, ele é do doutor Evandro e o laudo de química da doutora Daniela. Você pode ler a conclusão do laudo na página 40 e explicar a causa da morte? O mencional do laudo da página 40 é do núcleo de perícias químicas. O laudo, ele tem a discussão e conclusão que constatou-se a presença da substância carbofurano, usada normalmente na composição de chumbinho veneno típico para matar ratos, na proporção de 0,3 mg/litro. Então, de acordo com o material colhido no sangue e nas vísceras, esse veneno que foi encontrado foi conclusivo para a morte dela? Segundo o laudo químico, sim. Como eu disse, existem 2 laudos, o necroscópico e o laudo químico.
O laudo químico ele atestou que a causa da morte foi esse veneno chamado carbofurano e a quantidade era de 0,7 miligramas. É provável uma morte com essa quantidade. Entretanto, o laudo necroscópico alega outra coisa. Obrigada, sem mais perguntas. Senhores jurados, tem alguma pergunta? Por gentileza. Por gentileza, passaremos agora ao interrogatório do réu. Que se apresente o réu. Boa noite. Qual o seu nome completo? Sérgio. Nome completo. Sérgio Furtado. Furtado ou Funaro. Ah. Qual é a sua residência? Não me lembro. O senhor não se lembra onde o senhor mora? Não. Qual a sua profissão? Não me lembro também. O senhor já foi processado? Não. Nunca. Nunca na minha vida. O senhor conhece as testemunhas? Não. Qual é a sua versão dos fatos? É o seguinte, pra falar a verdade, foi num horário do almoço, eu resolvi pegar uma arma muito antiga minha, a qual fazia muito tempo, para falar a verdade, tive até mesmo que procurar, não sabia onde estava, porque haviam alguns crimes que estavam sendo cometidos próximo à minha casa. E para poder proteger minha família, principalmente minha mulher, desculpa, eu estou um pouco nervoso porque... E aí, ela estava comendo assim na minha frente, como de costume, a gente costumava conversar muito. Mesmo 50 anos juntos, a gente conversava muito, a gente era muito próximo. Foi quando, para ser bem sincero, eu não sei se bateu na mesa, se foi meu dedo, e houve o disparo e atingiu a cabeça da minha esposa. No momento, a única coisa que eu pensei foi em ligar para SAMU, ligar para ambulância, ligar para a polícia, deixar todas as portas abertas e poder somente esperar para que chegassem para socorrer o mais rápido possível. Fiquei segurando a cabeça dela e aguardando que o resgate chegasse. Apenas. Promotoria poderá arguir o réu? Podem fazer até 3 perguntas. Ok. 3. O réu é acusado, chegou. O réu e acusado chegou a separar conjugalmente da vítima. Quais foram os motivos da separação na época que vocês se separaram? Falar a verdade, a única coisa que eu me arrependo na vida é de não, talvez, ter pecado em alguma coisa na educação dos meus filhos. A Águida, que foi interrogada hoje, minha filha, era motivo de tudo que era tipo de briga em casa. Para falar a verdade, ela falando aqui, eu pensei que ela fosse santa. Até parecia que era para fazer uma estátua dela aqui, mas na verdade era uma drogada. Entendeu? A única coisa que eu posso te falar, que é o único motivo de briga em casa, principal eram meus filhos, mas principalmente ela. Eu não sei no que eu pequei, eu tentei ser o melhor. O senhor tinha algum desafeto a ponto de possuir arma de fogo de modo irregular na sua casa? Para falar a verdade, eu possuía a arma, como eu te disse, eu morava num bairro muito perigoso, então era um momento de me proteger, até porque todos sabem que a gente anda desprotegido, em qualquer lugar que a gente estiver desprotegido. Parece que a justiça sempre pende para o lugar mais fraco, para o lugar que, na verdade, as pessoas que realmente são criminosas não sentam onde eu estou. Agora eu, que sou inocente, sou obrigado a ficar passando por isso. Mas, de qualquer forma, eu tinha armas única e exclusivamente para me proteger. Aconteceu o que aconteceu porque eu não sei manusear arma. Então, numa tentativa de tentar proteger, acabou acontecendo isso. Já teve outras armas? Não, nunca. Defensoria poderá arguir 3 perguntas. Qual é o relacionamento com seus filhos? Como eu disse, a Águida, vulgo santa, que estava sentada aqui, que pelo que ela falou é santa, né? Muito fácil falar agora. Ela era uma drogada. Além de drogada, ladra. As economias da minha vida inteira, 187 mil,
foi guardado com o meu suor, para poder ficar numa aposentadoria boa, justamente com a minha mulher. No momento de curtir, acabou acontecendo isso. Ela roubou, ela teve capacidade de roubar. Sabe por quê? Porque ela causou